Flagelos destruidores. Pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, gente, o que é um flagelo, né? O que são flagelos? Um flagelo é uma causa ou instrumento de uma grande calamidade. Flagelo das enchentes, por exemplo, pode ser um instrumento com uma ou várias tiras de couro presas a um cabo usado para espancar, açoite, azorrague, um látego, pode ser uma punição física, um castigo ou uma tortura, tá bem? A gente tem os 10 desastres naturais mais mortais da história. E aqui, esse artigo é por Bruno Calzavara, tá? Em 2011. A gente tem desastres naturais violentos, têm devastado a humanidade ao longo dos séculos, mas, tendo em vista que alguns deles aconteceram muito tempo atrás, os cientistas não são capazes de estimar o número de mortos. A ilha mediterrânea de Strode é um exemplo. Acredita-se que o lugar foi completamente destruído por uma erupção vulcânica e pelo tsunami que se seguiu. Embora o número de mortos permaneça incerto, o desastre parece ter devastado toda a civilização minoica, em torno de 1500 a.C. Os desastres naturais mais mortais, que envolvem, na maior parte, terremotos e inundações e sobre os quais os historiadores podem fornecer o número preciso de mortes, já mataram um total estimado de 10 milhões de pessoas. A China lidera o ranking. Nada mais, nada menos do que 5 dos 10 desastres naturais que mais mataram até hoje ocorreram no país, incluindo os 3 mais mortíferos. No geral, o terremoto é o desastre que mais aparece, 6 vezes. Os 2 primeiros colocados na lista, porém, não são abalos sísmicos. Confira a lista que vai dos menos até os mais mortíferos. E aí a gente tem o terremoto em Alepo, na Síria. O abalo atingiu Alepo, maior cidade da Síria na época, no dia 11 de outubro de 1138, com base em dados geológicos. As estimativas modernas dão ao terremoto a magnitude de 8,5 grau na escala Richter. Registros históricos sugerem que aproximadamente 230 mil pessoas morreram, além dos grandes danos sofridos pela cidade. Alepo se localiza no norte da Síria, numa área muito vulnerável a tremores. A cidade faz parte da região da Falha do Mar Morto, pois repousa sobre o limite entre a placa geológica da Arábia e a placa africana. O terremoto e tsunami no Oceano Índico. Um dia após o Natal de 2004, terremoto submarino de magnitude 9,3, com epicentro na costa oeste da Sumatra, na Indonésia, resultou em um devastador tsunami que atingiu as costas de vários países do sul e do sudeste da Ásia. O abalo sísmico, originado no Oceano Índico, provocou o tsunami, que matou, em número estimado, entre 225 mil e 230 mil pessoas. O terremoto em Haiyuan, na China. O terremoto de 8,5 graus de magnitude atingiu a área do condado de Haiyuan, na província de Ningxia, na China, no dia 16 de dezembro de 1920. O abalo também é conhecido como terremoto de Gansu, porque na região da Ningxia era uma parte da província de Gansu na época. O desastre causou a morte de exatamente 235.502 pessoas, de acordo com o catálogo de danos por terremotos no mundo, que é mantido pelo Instituto Internacional de Sismologia e Engenharia Sísmica do Japão. Terremoto de Tangshan, na China. No dia 28 de julho de 1976, os habitantes da cidade industrial de Tangshan, sofreram um dos piores terremotos do século XX. A cidade, localizada em Hebei, na China, possuía na época uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, que foram devastadas pelo tremor de magnitude 8. O governo chinês registrou no momento um número de mortes igual a 650 mil, mas esse dado foi posteriormente reestimado para cerca de 242 mil pessoas. Terremoto de Antioquia, na Turquia. O desastre em Antioquia ocorreu durante a primavera de meados de 526 d.C. A data exata é estimada entre os dias 20 e 29 de maio.
O forte terremoto atingiu a Síria e a Antioquia, uma cidade que ficava localizada perto do que é hoje a moderna Antaquia, na Turquia. Cerca de 250 mil a 300 mil pessoas morreram em consequência do sismo, de acordo com os escritos históricos. Após o terremoto, um grande incêndio destruiu a maior parte dos edifícios que o desastre havia poupado. Ciclone da Índia. Em 25 de novembro de 1839, o que ficou conhecido como o Ciclone da Índia chegou à aldeia portuária de Coringa, localizado no estado de Andhra Pradesh, na Índia. O ciclone provocou uma onda de 40 metros e destruiu grande parte da vila e a maioria dos navios perto da área. Cerca de 20 mil pessoas morreram afogadas no mar. Um total estimado de 300 mil pessoas perderam a vida em decorrência do ciclone. Ciclone Bola. O pior ciclone já registrado na história. O Bola atingiu o Paquistão Oriental, o que é agora Bangladesh, e oeste de Bengala, na Índia, no dia 12 de novembro de 1970, inundando grande parte das ilhas baixas dos Ganges. Aproximadamente 500 mil pessoas morreram, principalmente por causa das inundações que resultaram da onda causada pelo ciclone ou ainda devido ao aumento do nível da água na costa. Terremoto de Shanxi, na China. No dia 23 de janeiro, no longínquo ano de 556, foi marcado pelo terremoto com o maior número de vítimas já registrado na história. O abalo ocorreu na província de Shanxi e na província vizinha de Shanxi, localizadas no norte da Índia. O catastrófico terremoto teve uma magnitude estimada de 8 graus na escala Richter e matou aproximadamente 830 mil pessoas. Acredita-se que 60% da população dessas províncias tenha morrido no desastre. Inundação do Rio Amarelo na China. Esta foi a pior enchente única e o segundo pior desastre da história. Em setembro de 1887, o Rio Amarelo invadiu os diques na província chinesa de Henan. A enchente devastou 11 grandes cidades do país e centenas de aldeias, deixando milhões de desabrigados. As águas da enchente cobriram cerca de 130 mil quilômetros quadrados da área semelhante à da Grécia ou pouco menos que o estado do Amapá, matando um número estimado de 900 mil a 2 milhões de pessoas. Inundações na China Central. O pior desastre natural da história foi o conjunto de enchentes que ocorreram entre julho e agosto de 1931 na região central da China. Na época, o rio Yangtze transbordou e causou uma série de inundações. Como resultado, um número estimado de 3,7 milhões de pessoas morreram de doenças, afogamentos e fome. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mais de 51 milhões de pessoas, um quarto da população da China na época, foram direta ou indiretamente afetadas pelas inundações. Voltando à nossa pergunta, qual o objetivo de Deus para ferir, para destruir a humanidade por meio de flagelos destruidores, por meio de catástrofes, por meio dessas calamidades, desses tsunamis, desses furacões e alagamentos, etc. Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Então, quando existe qualquer flagelo destruidor, qualquer catástrofe, isso dá um salto quântico na humanidade. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, a destruição é necessária, é necessário destruir para criar. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, não adianta a gente destruir por destruir, Deus destrói com objetivo clínico, com objetivo perfeito, Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Então, a gente só consegue observar as catástrofes de um ponto de vista pessoal. É um ponto de vista limitado, um ponto de vista que não enxerga a grandeza de Deus, a grandeza da obra de Deus. Daí vem que os qualificais de flagelos,
por efeito do prejuízo que vos causam. Então a gente qualifica as tragédias de tragédias porque nós ficamos prejudicados de forma física, né? De forma prática, da forma material, e uma forma bem limitada. A gente não vê como a gente progride depois desses flagelos, depois dessas catástrofes. Espiritualmente falando, tá? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então, gente, uma subversão é uma revolta contra a ordem social, política, econômica estabelecida vigente. Pode manifestar-se tanto sob forma de uma oposição aberta e declarada, como sob a forma de uma oposição sutil e prolongada. Subversão também é o ato ou efeito de subverter-se. O ato ou efeito de derrubar, destruir, uma ruína, uma destruição, uma queda, ou uma perversão moral. Assistem passivos à subversão dos costumes. Assistem passivos à perversão moral, não é, dos costumes. Os costumes estão sendo pervertidos pelas pessoas que praticam estes costumes. Então, quando ele fala aqui dessas subversões, ele está querendo dizer esses flagelos, essas destruições são frequentemente necessárias. São necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas. Ela dá uma chacoalhada nas coisas para que as coisas fiquem em ordem, para que elas tomem um caminho melhor, né? E para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos, para que avance mais rápido. E para a gente ir mais a fundo na questão, ele pede para a gente olhar a questão 744 do livro.